Olá você aí do YouTube, meu nome é Israel Augusto. Eu sou Elza Mussi. E nós usamos a hashtag Israelza. Israelza. Seja muito bem-vindo a mais um Arete Cash, episódio número 25. Olha só, 25, maridinha. Um número bonito, né? Um número bonito para pessoas bonitas. 5 vezes 2, 7, número cabalista. Que estão do lado de cá e também estão do lado aí, pessoas bonitas. Mas é uma data também muito especial, porque amanhã é o aniversário do bonitão aqui, dia 1º de setembro. E antes de ontem foi o aniversário da bonitona. Da bonitona aqui. Então o que a gente vai fazer? Maridinha aniversariam com 3 dias de diferença. Na verdade, 1 ano e 3 dias. E essa pessoa aqui passa 3 dias me enchendo o saco todo ano, como se ele fosse 2 anos mais novo do que eu. É porque ela está 2 dígitos acima de mim nesse momento, porque eu tenho lindos 38 anos e ela agora quarentou. Então, você é oficialmente uma papa anjo. Entendeu? Passou de 2 anos, já era, fechou. Ah, ridículo. Então tá bom, a gente vai falar sobre o tema como aproveitar a vida. E se você está chegando aqui pela primeira vez, esse é o Arete Cast. É um evento ao vivo que acontece toda semana, toda terça-feira, às 19h31, no IGTV do @florescer.inpp. Porém, todos os episódios ficam gravados, tanto lá no IGTV quanto aqui no YouTube. Então, seja muito bem-vindo à nossa família, né? Isso. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, como aproveitar a vida. E bem inspirado nas datas comemorativas da semana, né? Porque a gente tá aproveitando bastante, né, Maria? É, aproveitamos bem. Quarentei esse ano e o chato de quarentar na quarentena é que você não pode fazer festa, não pode celebrar, não pode reunir todas as pessoas que você ama e que fizeram parte dessas 4 décadas da sua vida. Então, nós escolhemos celebrar em família. Nós fizemos uma viagem para uma cidade aqui perto de Brasília, né? Uma cidade goiana chamada Pirenópolis. Exatamente. Que é muito fofa. A gente costuma ir para lá. Sempre que pode dar uma escapadinha, porque é uma cidade muito charmosinha, muito gostosa. E que tem muito contato com a natureza, porque é muita mata, muita trilha, muita cachoeira. E a gente levou as crianças. Dessa vez a gente levou também os doguinhos. Levamos os cachorros. E foi uma delícia levá-los para viajar com a gente. E assim que chegamos, entregamos as crianças para a rotina delas, escola, etc. E fugimos mais uma vez, né, marido? Só eu e você. Isso, só nós dois fomos passar um períodozinho num hotel aqui em Brasília mesmo, que fica na beira do lago. E foi muito gostoso, curtimos uma piscininha, ficamos o nosso tempo juntos, romance, spa. Né? Então foi bem gostoso. Então, bastante celebrado, né? Bastante e celebrado. A gente estava conversando sobre isso, sobre celebrar a vida. Nem sempre a gente está em condições de fazer, assim, 2 viagens seguidas como a gente fez agora, né? Às vezes é economicamente inviável. Ou, às vezes, a inviabilidade está em outros aspectos que não financeiros, como, por exemplo, questões de saúde que nós já enfrentamos, né? Porém, existem muitas formas de celebrar a vida. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Exatamente. Vamos falar sobre maneiras de celebrar a vida, não somente nas datas comemorativas. Exatamente. Né? Então a gente precisa aprender a celebrar a vida, Todos aproveitar a vida todos os dias. E quando a gente fala em celebrar, geralmente a gente celebra conquistas, né? Realizações. E é importante dizer que a gente não precisa esperar grandes momentos, realizações muito grandes ou ocasiões muito especiais, como Israel falou aqui, só datas comemorativas para celebrar. Eu acredito que cada pequeno passinho que a gente dá na vida já é motivo de celebrar. De fato, né? Porque a vida, a maior parte do tempo, ela é ordinária, né? Então ela é comum, ela acontece no dia a dia e a maior parte do dia a dia, aos olhos assim comuns, não tem nada assim de extraordinário, que não significa que não seja especial. Exatamente. Principalmente, se a gente pegar esse período que a gente está vivendo, de pandemia, quantas pessoas a gente perdeu e que não tem a oportunidade de estar aqui agora, de acordar, de respirar, né? E de celebrar com aqueles que ama.
Então, assim, só o fato de estarmos vivos já é um motivo para celebrar. Então, é a primeira celebração que começa. Caramba, amanheceu, é um dia novo. Motivo para celebrar. Não é verdade? Verdade. E às vezes é uma coisa simples que você antes não dava conta de fazer e agora você tá dando, tipo, eu não conseguia separar tempo para meditar e agora eu tô conseguindo meditar, sei lá, 2 vezes na semana. Ou ler um livro, ou sei lá, passear com os cachorros, só indo que somente outra pessoa passeava com você, ou fazer sua própria comida. Então, esses pequenos fatores... Ou não sobrava grana, porque a gente estava cheio de dívida e agora a gente consegue sair para jantar uma vez no mês. Esses pequenos fatores da vida precisam chamar a nossa atenção. Então, eu vejo que tem muito de uma força que tem dentro de todos nós e que é estudada, né, pela psicologia positiva, que se chama apreciação da beleza e da excelência. Então, é uma maneira ativa de você observar o que a vida te apresenta, né, e fazer um observatório mais positivo, mais apreciativo, intencional. Exatamente. Porque também são realizações externas a nós. É claro que também desempenhamos a excelência, também fazemos coisas com excelência, mas é uma maneira que do externo, né, que não está no meu controle, eu posso parar, né, ou andando mesmo contemplo, né, não somente parado. Essa força é um superpoder, eu acho, a apreciação da beleza. É uma força que nós dois temos, né, e ela é interessante porque você pode apreciar a beleza em diferentes aspectos, desde a questão estética, né, de você ter um olhar mais apurado, assim, para obras de arte, para coisas bonitas que você vê no dia a dia, desde pessoas, forma de se vestir, combinação de cores, a natureza, até circunstâncias de vida, né? Às vezes você está vivendo um momento bem característico, assim, às vezes até um problema que você está vivenciando. Mas quando você tem a apreciação da beleza bastante exercitada, você consegue ver beleza até nesses momentos. Poxa, eu estou tendo aqui a oportunidade de aprender isso, olha que rico. E você consegue apreciar a beleza da dificuldade, né? Então, é um superpoder. E que também tem uma ligação muito próxima com outro superpoder que se chama gratidão, né, marido? Com certeza. É outra força de caráter também estudada pela psicologia positiva, que diz respeito a essa capacidade de agradecer, né? De saber ser especial, de sentir-se agraciado todos os dias, com tantas oportunidades. E é sabido também que a gratidão tem um efeito até sobre a nossa saúde fisiológica, né, marido? Existem estudos científicos que falam que as pessoas mais gratas e que praticam a gratidão todos os dias, elas têm maior saúde cardiovascular, maior disposição para a vida, mais vigor. E a gratidão tem um aspecto interessante, né, amor? Também é essa questão da intencionalidade de você enxergar o seu papel. Sim. A sua capacidade de influenciar nas coisas da vida, né? Por mais que eu não tenha desempenhado, talvez ativamente, né, algo, eu parei para observar, né? Eu me dei a possibilidade de ver, de saborear. Eu acho que essa questão do aproveitar a vida tem muito dessa palavra. Eu gosto muito dessa palavra. Savoring. Do savoring, exato. Saborear. De você saborear. Então, ontem mesmo, conversávamos, hoje, a Amanda conversando comigo, enquanto você estava conversando com as meninas lá, com a Ju, né, na hora do almoço, a Amanda, ela conversou comigo e falou assim, nossa, como o Arthur, né, irmão dela, come devagar, né? Às vezes ele nem tá conversando, mas ele come bem devagar. E às vezes a gente começa depois dele, depois dele a gente termina primeiro. Eu falei, verdade. Eu falei assim, ele gosta de saborear a comida.
E eu acredito que um dos grandes problemas que a gente tem hoje em relação ao aproveitar a vida é que a gente vive os dias sem prestar atenção nos dias. De maneira automática, acelerada e não saboreia. Numa corrida de ratos, né? Que eu fico dentro daquela jaulinha lá, correndo, não saio do lugar, não consigo saborear a vida mesmo como um todo. Então, os filhos crescem, as pessoas aparecem e desaparecem da nossa vida, as oportunidades vêm e vão, se eu agarro ou não agarro. Então, os aprendizados que podem vir ou não de cada momento, né, interessante na vida. Então, eu vou deixando passar simplesmente porque não estou saboreando os meus momentos. Eu acho que a chave de você ter uma vida significativa é você aprender a saborear a própria existência. E falando sobre saborear, isso tem muito a ver com estar no momento presente, né? Estar participando ativamente do que está acontecendo aqui e agora. E eu tive acesso a um estudo recente em que se detectou que mais de 80% do nosso tempo a gente não está no aqui e agora. Nossos pensamentos estão ou no passado, revivendo, ressentindo, relembrando algo que já aconteceu, ou estão antecipando aquilo que vem depois, o futuro. Ou com ansiedade a respeito de algum evento importante, ou desejando controlar os resultados e tal, mas não estão no aqui e agora. No você olhar o vento balançando as árvores, olhar nos olhos da pessoa que está do teu lado, né? Esquecendo essas questões que são periféricas, né? Focado no aqui e agora. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, é muita coisa. É como tempo, se a gente perdesse 80% da nossa vida. Não, e outra, você já passa um terço da sua vida dormindo. E a parte que você está acordado, você fica 80% ou no passado ou no futuro, fica um pouco complicado, né? Você não está vivendo. Né? E assim, mas como? Essa é a questão. Para a gente aproximar das pessoas, a proposta, né, daquilo que a gente está trazendo, né? E que a própria psicologia positiva traz. Então, para não ficar algo teórico demais, como a gente pode aproveitar de verdade e prestar atenção nos momentos, porque de fato a vida puxa a gente, né? No sentido de a vida não puxa, a vida exige da gente certas antecipações, tá? E eu vejo que a dificuldade das pessoas, particularmente, acredito eu, é que elas não conseguem visualizar no horizonte aquilo que precisa ser antecipado para traduzir isso em questões práticas do que eu preciso me concentrar neste momento, executar aquilo que é possível e que é prioridade para eu executar nesse momento, e quando chegar o outro momento de verificar a outra questão que mais adiante está, a pessoa vai lidar com aquilo no momento oportuno. Então, fica transitando na cabeça do indivíduo o tempo todo ali, um monte de coisa, e aí, às vezes até ele sente, e aí eu acredito que está um grande erro, de que o futuro, por ele visualizar muitas coisas que estão a se fazer, que o futuro está puxando ele. E na verdade, isso não é a verdade mesmo, sabe? Não é o futuro que vai me puxar. Então, não é a questão de eu estar olhando as coisas que precisam ser feitas o tempo todo que tem que me puxar. Mas aquilo que eu realizo no presente e essa sobreposição de atenções do presente, que eu chamo de passado, é que na verdade está me empurrando para aquilo que eu quero realizar. Né? Então, nesse sentido, é o passado, né, que me empurra, mas o passado são as coisas que eu decidi fazer no momento. Pequenos presentes. De pequeno presente, exatamente. Então, assim, não é o futuro que está me puxando, é o passado que me empurra, mas eu preciso entender o que é o passado. O passado é as sobreposições de momentos presentes. Então, foi a forma que eu decidi, no momento presente,
realizar. O resultado daquilo que eu escolho agora é que vai conduzir o futuro. Uhum. Agora, existem algumas técnicas, né? No coaching, por exemplo, ensina muito a gente a fazer a parar determinados momentos da vida para fazer um planejamento daquilo que eu quero. Porque quando eu tenho um planejamento, eu detalho ele em uma série de ações que eu preciso realizar, né? Estabeleço metas e tal. E aí, isso me tira dessa angústia sempre com o futuro, porque eu vou me focar em cada passo que eu planejei de uma vez. Então, aí eu vou ter a oportunidade de vivenciar no presente aquela ação que eu tenho hoje, porque eu sei que as próximas já estão planejadas e vai chegar o tempo delas. A própria Bíblia fala, né? Basta cada dia o seu próprio mal. E a gente tem que se concentrar no hoje, né? Se eu realizo aquilo que eu preciso fazer hoje, eu vou garantir, né, as saídas, os resultados que vão alimentar a próxima ação, que é a que eu vou fazer amanhã. Uhum. Isso elimina um pouco dessa preocupação, dessa angústia, dessa ansiedade com o que vem depois. E nos ajuda a vivenciar mais o momento presente. Então, o planejamento é um momento que a gente se dedica, sim, a pensar no futuro, mas é um momento, né? Quando eu não tenho planejamento, aí eu vou estar o tempo todo nessa ansiedade, antecipando, porque eu não sei exatamente o que vem depois, eu não estou me conduzindo assertivamente para o futuro. Sim. Quem não planeja vive de antecipação. Né? Então, tá sempre pensando na próxima atividade e não se concentra naquilo que precisa fazer. Então, eu acho que isso drena. Drena a energia e a possibilidade de se aproveitar. Né? Então, assim, quando a gente diz aproveitar, como aproveitar a vida, não é no sentido só do oba-oba, do sentimento, da felicidade e tal, até porque a gente não vive feliz o tempo todo. Mas de aproveitar no sentido também de aproveitamento. Né? Exatamente. Não de simplesmente de uhul, vamos lá, mas a gente não pode ser utópico, né? A gente não pode ser utópico e achar que a gente, por exemplo, vai estar feliz todos os dias, que todos os dias a gente vai fazer coisas incríveis e tal. Mas quando a gente tem esse mínimo de gestão, de planejamento, daquilo, uma noção clara de onde eu quero chegar, e um planejamento e uma gestão daquilo que eu faço no dia a dia, eu tenho um melhor aproveitamento do meu tempo e aí vai me sobrar tanto energia, quanto tempo, quanto disposição para saborear e fazer essas outras coisas que são muito boas, né? Uhum. Se eu não faço isso, se eu não faço essa autogestão, aí eu não consigo aproveitar a vida. Eu tô sempre apagando incêndios, tô sempre sufocado. Aí que a gente entra nessa corrida de ratos que o Israel mencionou agora há pouco. Eu tive que viver, assim, a gente tem que viver isso todo dia, mas hoje foi em especial, né? A gente saiu do hotel agora meio-dia, né? E fizemos uma antecipação, a gente precisa buscar a Amanda, precisamos fazer isso e aquilo, então já entrou ali no nosso momento, planejamos, fomos lá, executamos. E aí eu tive que trabalhar, eu trabalho no serviço público, sou funcionário público, além de empresa que a gente tem. Então, o que eu tive que fazer? Né? Trabalhar à tarde. E tinha um podcast agora, nós temos, e estou aqui. E eu não fiquei no meu trabalho, porque exigia também muito de mim estar ali presente, ouvindo e tudo, as questões relacionadas aqui. Então, o que eu coloquei na minha cabeça? Eu vou sair 15 minutos mais cedo, né, do meu horário, e vai ser o tempo suficiente para eu estar em casa, chegar, arrumar tudo, e a gente começou aqui, né, no horário previsto, né, acho que 1 minutinho só no máximo atrasado, mas deu tudo certo. E aí o que acontece? Eu aproveitei, eu saboreei estar com os meus amigos de trabalho, foi uma tarde muito produtiva, a gente riu pra caramba, a gente brincou, a gente foi produtivo, fizemos um monte de coisa, compartilhamos um monte de ideia, planejamos várias coisas, ações do trabalho de futuro, né? E eu trabalho especificamente com planejamento, né? Principalmente de contratos públicos, etc., na parte de tecnologia. Então, eu estava lá no momento presente. Eu não estava lá pensando em, nossa, como é que vai ser o podcast, como é que vai ser hoje à noite, como é que vai ser a live, Não, eu estava lá saboreando estar lá. Então, eu acredito que, porque a vida não é feita de momentos extraordinários, né, de uma continuidade extraordinária,
E o fato é que a vida é feita de pequenos momentos extraordinários, né? E na maioria de momentos ordinários. E a gente precisa aprender a saborear os momentos ordinários e não somente apontar esse desejo de saborear somente para os momentos extraordinários. O que de fato é extraordinário na vida? Sei lá, um início de um relacionamento é um momento extraordinário, o nascimento de um filho é um momento extraordinário, um casamento, quando eu estou comprando um animal é extraordinário. Né? Eu estou comprando um cachorro novo. É um momento extraordinário. Né? A gente tem essas marcações, a gente lembra. Eu lembro do dia. Uma viagem importante. Sim, a gente veio de 2 momentos extraordinários. Né? Da nossa viagem, do momento de hoje e tal. Mas as pessoas, mas aí a realidade bate a porta. E aí vem a segunda-feira. Pois é, e é a segunda-feira que a gente precisa aprender a saborear. Né? Então, como é que eu saboreio? Primeira lição que a gente já trouxe. Planejamento, no sentido de eu preciso saber o que vem a seguir, me organizar para isso, para que eu não esteja fora do momento presente em demasiado. Eu preciso estar no momento presente. Então, para eu fazer um aproveitamento no sentido de performance, de ter um melhor aproveitamento, quanto no sentido do aproveitamento, de aproveitar no sentido de saborear os momentos da vida. Porque senão eu estou só querendo saborear os momentos extraordinários. Você está balançando a mesinha. E por isso que tem muita gente que vive na ponta da língua com esse ditado, né? De que sexta-feira é o pior dia da semana. Segunda é o pior dia. Segunda-feira é o pior dia da semana. E sexta-feira, né, é o melhor. É o sextou. E como se só o final de semana valesse a pena, né? Pudesse ser realmente aproveitado. E não precisa ser assim, né? Não deve ser assim, porque viver assim é angustiante. Porque você aproveita a sexta-feira e olhe lá, né? No final do dia, porque você passa o dia inteiro. Quinta-feira você já está ansioso, né? Mais intensamente pela sexta. Aí você vive uma sexta-feira de baixíssimo aproveitamento, porque você está doido para acabar o seu expediente. Né? E aí você vai acabar o expediente. Isso para quem tem folga sábado e domingo. Tá? Aí enfia o pé na jaca como válvula de escape, seja na comida, seja na bebida. Quando dá domingo de manhã, você pensa que, putz, já é domingo. Né? E aí, domingo à tarde é depressão. E na nossa época, hoje em dia nem tanto, porque existe Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, e HBO, existe um monte de plataforma, mas era fantástico. Deu a musiquinha do Fantástico. Nossa, já ficava deprimido. Então, a vida não precisa ser assim. Então, até quando eu estou dando uma correção nas crianças, eu estou ali no momento, sabe, presente, e por mais angustiante e de partir o coração, que às vezes algumas decisões a gente tem que tomar, né, e de corrigir, né, a gente não tem um prazer nisso, a gente faz por uma obrigação de responsabilidade, de paternidade, de maternidade, a gente, me recordo sempre daquela questão de estou saboreando a minha responsabilidade do ser pai. Né? Então, é algo importante. E os princípios que eu estou incutindo, os valores que eu estou passando, né, para as crianças, o quanto que isso vai ser importante para o futuro, isso é a apreciação da beleza. Existe, então, uma parte que precisa mudar para você aproveitar mais a vida. A gente falou, planejamento. A segunda é uma mudança de perspectiva. Né? Boa parte do aproveitar a vida é uma mudança de perspectiva. Sim, que está relacionada à apreciação da beleza e à gratidão, que é isso de você conseguir enxergar aquilo que é de belo, aquilo que é de bom, e ser grato também por tudo que você já tem, que você já possui, enxergando inclusive o seu papel para que isso aconteça. Vou dar uma dica sobre a gratidão. Quando você praticar a gratidão no seu dia a dia, escolha de preferência um momento antes de dormir. Tem um porquê neurológico de ser neste momento, porque aquilo que você trabalha de informação antes de dormir tem mais chance de entrar na sua memória de longo prazo. Isso vai ter um efeito maior sobre a sua vida. Então, antes de dormir, escolha ali 3 ocasiões no seu dia pelas quais você é grato. E sempre pense logo após, qual foi o meu papel para que isso acontecesse? Por mais que pareça que você não tem papel nenhum naquilo, por exemplo, meu chefe me elogiou, mas foi ele que me elogiou. Tá, mas qual foi? O que você fez
para que ele te elogiasse? Qual foi o resultado que você apresentou? Qual foi a ação que você teve? Ah, não, mas eu só agradeci porque o dia estava muito bonito, ensolarado. Uai, mas quantas pessoas acordaram e foram dormir e não perceberam? Então, seu papel foi ter notado um dia belo e bonito. Então, sempre pense no seu papel. Por que isso? Porque isso vai enriquecendo a gente de repertórios para que a gente repita esses momentos no futuro e continue feliz e grato. Então, você vai se lembrar de que quando você tem determinada atitude, o seu chefe se agrada dos resultados e te elogia. E aí você vai vivenciar aquilo novamente. Você vai se lembrar de observar outras belezas nos dias, independente de ser ensolarado ou não. Porque quando você tem a capacidade de perceber o clima, a beleza, os animais, a natureza, você fica feliz e você fica grato. Isso vai aumentar a sua satisfação com a vida. E a cada vez que a gente vai notando mais, isso também vai aumentando essa nossa capacidade de, terceira coisa, estar no momento presente. Né? O Israel falou de planejamento, falou de mudança de perspectiva, e o terceiro, estar no momento presente. Quanto mais eu pratico a gratidão e a apreciação da beleza, mais eu começo a me colocar no presente momento, justamente para observar essas coisas gostosas que vão acontecendo. E aí eu começo a saborear a vida. E eu acredito que estar no momento presente nos ajuda em algo que é fundamental, que é a intencionalidade. Né? Porque se eu planejo bem, né? Se eu visualizo as coisas se eu planejo, eu estou visualizando o que é importante, o que tem gravidade, o que não tem, né? O que é urgente, o que não é, né? A tendência das coisas de evoluir, como elas vão evoluir para algo positivo ou um resultado negativo, algo que eu não queira, né? E vou aprender a saborear e etc. Eu vou aprender a colocar ali a minha intenção de criar ações, criar um ambiente, criar uma atmosfera e de realizar algo também que vai provocar, sabe, um savoring ou uma situação em que eu vou participar com as crianças ou com a esposa, onde que eu vou trazer lições, onde que eu vou, intencionalmente saborear mesmo a minha presença, né, na família, a presença da minha esposa, todas essas possibilidades. Então, a intencionalidade é muito importante para a gente quebrar o padrão automático do viver. Né? Senão a gente entra naquela fila de produção, muito bem caracterizada ali por aquela charge, né, aquele vídeo que a gente tem do Charlie Chaplin, né, e que ali ele está num processo de fabricação, né, e que representa não só a produção em série, que não é um problema, a produção em série, né, o problema é quando os seres humanos eles vivem em série. O problema é quando eu estou robotizado, e aí eu tenho uma grande questão. E essa questão da intencionalidade, ela é tão importante porque ela vai gerando em nós uma característica interessante, que é a autoeficácia, né? Porque quanto mais a gente faz as coisas intencionalmente, a gente observa os resultados, mais a gente vai ampliando essa noção de que o que eu faço tem influência sobre o meu futuro. Sim. Né? Que eu cocrio o meu futuro, né? E aí a gente vai se empoderando mais para fazer mais e mais, né? Então a gente se sente capaz de influenciar nos resultados daquilo que a gente experimenta. Então, recapitulando, a gente falou sobre a importância do planejamento, para que eu não precise viver o tempo todo antecipando o futuro, tentando controlar os resultados, porque eu não tenho uma noção clara do que vem depois, do que eu preciso fazer e realizar. A gente falou sobre uma mudança de perspectiva, de aprender a observar o que há de bom todos os dias, apreciando a beleza, sendo grato por aquilo que já é, né? A gente falou sobre a importância de estar no momento presente, de saborear a vida que acontece aqui e agora, né? Desfocando um pouco do que já foi e do que vai ser ainda, né? Concentrar o nosso foco, a nossa atenção no agora. E falamos sobre intencionalidade.
fazer de propósito, intencionalmente, buscar criar essas situações, né? Em que eu vou me sentir bem, né? Reconhecendo a minha autoeficácia, a minha capacidade de influenciar nos resultados. Penso eu, tem mais algum na cabeça? Eu tenho 2 pontos que eu acredito. Penso eu que algo que é muito importante e que conversávamos, né, sobre isso com as crianças, acho que uns 2 dias no máximo atrás, que os gregos trazem, né, com muita propriedade, o bom, né, entre o fazer e o bem, no sentido de o que é. O grego entendia que a busca pela verdade passava em 3 coisas importantes, né? Entre o bom, o belo e o justo, tá? Então, a gente falou muito de belo, né? De apreciação da beleza e tal, etc., da excelência e tudo. E o que é bom? O que é fazer o bem, né? O que é buscar aquilo que é bom? Então, a bondade, né? O fazer o bem, né? O construir bondade é tudo aquilo que une. Né? Então, acho que dentro dessa intencionalidade, é intencionalidade em quê? Né? Em fazer aquilo que é bom. E tudo aquilo que une é aquilo que é bom. Uhum. Então, eu construo unidade, eu não construo separação. Então, eu acredito que aprender a aproveitar a vida, os momentos, tem muito no cultivar em unir. No sentido de, quando eu estou falando mal de alguém, sem um propósito de tirar uma lição, né? Eu estou fazendo um comentário, falando mal, eu estou agindo em desunião. Eu estou separando, eu estou desagregando. Quando eu estou falando de uma situação que envolve pessoas, né? Para ensinar alguma coisa, para aprender uma lição, para fazer uma reflexão, na verdade, eu estou gerando algo, construindo algo que é bom, porque a finalidade é diferente, né? Então, eu acredito que para aproveitar bem a vida, a gente precisa cultivar a bondade, cultivar aquilo que é bom. E tudo que é bom, ele une. Aquilo que é bom une, não desune, não desagrega, não cria cisões. Então, o que a gente precisa se concentrar na intencionalidade é justamente buscar construir um ecossistema dentro da família, do casamento, de bondade. Então, se faço porque aquilo que opero me une mais a minha esposa. Então, se faço, realizo porque aquilo no qual me dedico me aproxima mais dos meus filhos. Então, dentro da intencionalidade para aproveitar bem a vida, eu acredito que existe esse cultivar da bondade, de fazer aquilo que é bom, porque aquilo que é bom une, aquilo que é bom constrói unidade. Essa questão de unidade também envolve uma outra mudança de perspectiva, né? Da gente sair dessa forma egocêntrica de ver a vida, né? Eu sou o centro, eu tenho que buscar aquilo que me satisfaz, para uma maneira ecocêntrica, né? Onde eu entendo, eu compreendo a interdependência de tudo que existe, né? Que o que eu faço ao outro, na verdade, eu estou fazendo a mim mesma, porque estamos todos ligados e as consequências, de uma maneira ou de outra, vão acabar retornando para mim, né? E eu posso falar sobre isso de uma maneira científica, de uma maneira mística, tudo corrobora para que... Filosófica e por aí vai. De uma maneira filosófica, exatamente. Tudo corrobora com a questão da unidade, que todos estamos interligados, que nós vivemos num sistema, né? E que esse sistema, tudo nele funciona de uma determinada forma, e quando eu mexo em um determinado elemento, todos os outros são impactados. Então, nesse sentido, aquilo que eu faço tem resultado para todo o sistema e vai impactar a mim mesma no final das contas. De uma maneira espiritualista falando, né?
todos temos a mesma origem, né? Somos todos irmãos e existem implicações, né? Daquilo que eu faço, que eu realizo, eu colho os resultados disso, né? Assim como, sei lá, metaforicamente olhando para a natureza, Jesus nos trouxe esse tipo de metáfora também, que não tem como você plantar manga e colher uvas, né? Então, aquilo que eu semeio é o que eu vou colher. E pensando nesse sentido, a gente precisa olhar mais para o outro, mesmo aqueles que têm ideias diferentes, opiniões contrárias às suas, como uma parte de você mesmo. Respeitar como você gostaria de ser respeitado, isso é fazer o bem, né? E eu acredito que, resumindo tudo que a gente está falando aqui, Martin Seligman, quando ele fala sobre a psicologia positiva, ele fala que o segredo de uma boa vida é sentir-se bem e fazer o bem. Fazer o bem. Então, de todas as coisas que a gente falou aqui, quando a gente falou de apreciação da beleza, de gratidão, de celebrar a vida, a gente estava falando sobre o sentir-se bem. E agora a gente está falando sobre outro aspecto que é fazer o bem. E durante muito tempo na humanidade, filosoficamente falando, a gente tinha duas linhas que se consideravam opostas, que era o hedonismo, que era o sentir-se bem, eu vou buscar o prazer, a satisfação, a felicidade a qualquer custo, que é isso que vai me fazer ser feliz. E a gente tinha outra linha que era eudaimonia. Não, o que faz o homem feliz é ter um significado na vida, é ter um propósito, essas coisas mais relevantes. E o que se descobriu cientificamente, por meio de testes, de experimentos, é que essas coisas se complementam, né? Então, fazer o bem faz eu me sentir bem. E quando eu me sinto bem, eu estou mais predisposta a fazer o bem. E essas coisas devem andar juntas, né? Então, isso desmistifica muita coisa, porque tem gente que acha que essa linha do significado é uma caminhada, uma jornada de total sacrifício, né? Que eu não posso ser feliz, eu só tenho que fazer pelo outro. Tem pensamentos religiosos, tem crenças limitantes que nos levam para esse caminho. E tem outros que são totalmente egocêntricos, individualistas, que acreditam que o sentido da vida é só buscar a minha própria satisfação. E nenhum desses dois tipos de pessoas, desses dois extremos, vai encontrar plenitude na vida. Porque essas coisas precisam estar casadas, né? Com certeza. É verdade. Muito bom, Marita. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar, que também é um pensamento grego, né, sobre isso, é a questão do justiça, do justo, né? Então, o bom, o belo e o justo. Porque eu acredito que para aproveitar a vida, eu preciso tratar as coisas com justiça. Então, essa era a ideia, não de simplesmente decidir com justiça, um julgamento, essa não é a ideia, né? Somente essa, mas de tratar as coisas com justiça. E para tratar as coisas com a justiça, segundo o propósito delas, eu vou precisar de um fator que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas qual é a ideia da justiça? Né? Essa aqui é uma cadeira. Eu preciso tratá-la como se deve tratar uma cadeira, com zelo e com o propósito, a finalidade para a qual ela foi criada. Tá? Então, eu preciso dar um tratamento justo a essa cadeira. Eu preciso dar um tratamento justo ao celular que eu tenho. Eu preciso dar um tratamento justo às roupas que eu visto. Então, é tratar as coisas com justiça, nesse sentido, com a honra, com a reverência de que eu preciso tratar as coisas. Então, eu acredito que para aproveitar bem a vida, eu preciso tratar com justiça aquilo que é de mais sublime na vida. Claro que também as coisas ordinárias, mas quando eu digo o que há de mais sublime, é que eu preciso tratar com justiça a minha família. Né? Eu preciso, como o núcleo, né, da sociedade, como aquilo que faz a sociedade e aquele ecossistema interno, né, que eu tenho ali,
né? Aquele ecossistema menor que está dentro das minhas quatro paredes, que faz esse ecossistema ganhar o mundo. Então eu preciso tratar minha família com justiça. E tratar com justiça, nesse sentido, tem a ver com equilíbrio, que era esse fator que eu queria dizer para vocês. Então, uma vida em que eu trato as coisas com justiça, que eu sou justo, então o bom, o belo e o justo nesse sentido é a questão do equilíbrio. E para eu ser equilibrado, eu preciso calibrar a minha perspectiva sobre a finalidade das coisas, sobre a existência como um todo, mas sobre os outros fatores, né? Entre a forma que eu tenho conduzido minha vida, na direção do bom, no sentido de que eu agrego, de que eu acrescento, de que eu construo, da forma que a minha perspectiva da vida ela se esculpe no sentido de a minha perspectiva sobre a beleza das coisas, sobre a gratidão, sobre o viver, né, de maneira em que eu consiga aproveitar os momentos ordinários da vida e saborear, e também isso vai se coadunar na minha conduta, né, também em relação a tratar com justiça e equilíbrio. Então, como eu faço isso na prática? Que essa é a questão. Né? Falar filosoficamente é bonito, é legal, mas como isso na prática acontece? Quando eu sou pai, eu trato os meus filhos com justiça, eu trato a minha paternidade com equilíbrio, com respeito, com honra, né? Com honraria da missão que a vida me deu de ser um pai, de ser uma mãe. Então eu não tenho essas coisas como triviais, eu tenho essas coisas como a minha missão de vida. E aí eu acho lindo quando o Evangelho vem trazer de que o homem, cabe ao homem, ele, se preciso for, ele morrer, né? Ele se sacrificar pela sua esposa. Né? Então essa é a forma da manifestação do justo. Então, o meu papel de homem, de pai, de líder numa casa é eu me sacrificar, é eu me doar, né? Mesmo com dor ou sem dor, eu tenho transbordo sobre a vida da minha família, né? Então, eu preciso assumir o meu papel. Eu acho que aproveitar a vida é bater no peito, e como aproveitar melhor a vida é bater no peito e dizer para si, eu vou assumir os papéis que eu preciso assumir. Eu vou assumir meu papel de pai, eu vou assumir meu papel de filho, eu vou assumir meu papel de profissional, e eu vou fazer isso deixando rastros de beleza, eu vou fazer isso agregando na vida das pessoas, e eu vou fazer isso de maneira equilibrada, com parcimônia, com finalidade bem construída. Então, quando é para eu dar uma direção para os meus filhos, eu vou fazer aquilo, mesmo me doendo, porque são palavras às vezes duras que a gente tem que falar, é aplicar uma correção, mas eu vou fazer isso de maneira justa, eu vou fazer isso de uma maneira, sabe, até saboreando a bronca que eu tenho que dar, saboreando a direção que eu tenho que dar. Então, resumidamente, quando você fala de justiça, significa reconhecer o papel de algo ou alguém e dar a ele o tratamento devido. Devido, exatamente. Né? Inclusive a mim mesmo, né? Uhum. Reconhecer meu próprio papel e me portar como devo. Porque se faço isso, me conecto com aquilo que realmente é o propósito. Né? E qual é o meu propósito? O meu propósito, trocando em miúdos, eu vou dizer que o meu propósito é ser a imagem e semelhança de Deus. É realizar a imagem e semelhança de Deus por meio das minhas características pessoais, das minhas vivências, da minha personalidade, do meu temperamento na vida. Então, eu tenho um pacote, né, no meu inventário de forças, de talentos, de gostos, de habilidades, né, de desejos, de inclinações, e isso tudo vai me levar a uma jornada, a um caminho que eu vou chamar de propósito, mas é um caminho em que eu faço acontecer a imagem e semelhança de Deus, né, na minha vida, ou seja, nesse caminho. Que a imagem e semelhança de Deus vai ser tratada como a potência do ser por outra vertente, né? Vai ser tratado como uma centelha divina, vai ser tratado como inúmeras coisas que a gente já tem falado, mas no fim das contas,
o que há de mais essencial de tudo é justamente eu conseguir reconhecer que eu fui criado para realizar essa potência máxima, e esse propósito de ser quem eu nasci para ser, né, que Deus me deu, né, que a luz que ilumina todas as coisas, né, que a sabedoria infinita, que Deus, que o Criador, que o Cristo eterno me deu, né, ou seja, como você chama a Deus, e deu para você realizar nessa vida. Então, você tá muito falante hoje, eu tô muito falar. falante. Não fala não, deixa eu continuar aqui, tô brincando. Então, eu acho que é isso, sabe? Aproveitar a você vida. Você tá falando aí desse aspecto, sabe? De sermos imagem e semelhança de Deus, e eu dei uma filosofada aqui. Pensando assim que... Quão bonito é isso, né? Deus representa a totalidade, né? Ele concentra em si todas as virtudes, todos os dons, todos os talentos, todas as forças de caráter. É o único ser inteiro. Todas as capacidades. E nessa existência humana aqui, como imagem e semelhança dele, cada um traz uma combinaçãozinha. Alguns desses atributos, né? Então eu tenho alguns dons, alguns talentos, algumas forças de caráter, algumas virtudes. Eu vim com uma combinaçãozinha. E o interessante é que essa combinação é única para cada pessoa. E isso confere a nós um caráter sagrado também. De maneira que só eu sou eu. Uhum. Do jeito que eu sou. É o tal da individuação. Então assim, só eu sou eu e sou imagem e semelhança de Deus. Você também é imagem e semelhança de Deus, mas com a sua própria combinação de atributos divinos. Com a minha digital. E só você é você também, sabe? Uhum. E quando a gente se relaciona e une as nossas capacidades, a gente se aproxima um pouco mais de Deus. Certeza. Por quê? Por quê? Porque a gente está completando, agregando mais dos atributos divinos. Os meus e os seus. E aí cada pessoa que a gente põe nessa combinação, nessas relações, é como se a gente fosse se aproximando mais de Deus. Então, quando a gente se relaciona de maneira saudável e com justiça, que é reconhecendo o papel do outro, a individualidade do outro e dando a ele tratamento devido, a gente está se aproximando de Deus. A gente está se aproximando da totalidade, da unidade, né? E o que é isso se não iluminar? Exatamente. Iluminar o outro, né? Então, minha função, o meu propósito é iluminar, trazer luz, né, para a vida das pessoas. E eu acredito que se existe uma forma de aproveitar melhor a vida, é buscar ser luz. Né? Um ser de luz, como diz ele. Ser o melhor que eu posso ser e iluminar no outro o melhor dele também. Isso, né? Ajudando-o a descobrir, né, o melhor que ele pode ser também. E como fazer isso, né? Se não por meio de buscar melhorar quem eu sou? Porque tudo vai passar, né, por isso de alguma maneira. Porque aquele que prefere executar antes de olhar para si, em algum momento, o fazer vai chamar a atenção dele de falar, nossa, preciso melhorar isso daqui na minha vida. Né? Então, se você já está no ponto de fazer, né, então você faça, porque isso vai você vai aprender, você vai se melhorar. E se você está precisando arrumar uma bagunça interna, também faça, porque isso também vai te ajudar a um momento oportuno, né, você também realizar, né, pro lado de fora. Aí a gente volta a repetir a famosa frase de Platão, né? O melhor que você pode fazer por aqueles que você ama é crescer como ser humano. Crescer como ser humano. Então, quando eu me dedico ao meu crescimento pessoal, eu me torno uma pessoa melhor, eu ilumino os meus atributos divinos, né? E estimulo os atributos divinos daqueles que se relacionam comigo. Isso. Para situações práticas agora do dia a dia, Maridinha, porque a gente falou dos fundamentos, né? Então, para situações práticas, né? Como aproveitar melhor a vida? Buscar, então, todo esse background que a gente colocou, né? De resumir, do jeito que você tem resumido, que aí a gente consolida. A gente falou do planejamento. Então, busque ferramentas que te ajudem
a definir o que você deseja alcançar e a planejar as ações para chegar lá. Porque aí você consegue orquestrar isso no seu dia a dia, sem precisar viver afogado em ansiedade, em medo do futuro e nessa necessidade de controle o tempo todo, deixando de viver o presente, né? Então, de maneira prática, busque ferramentas que te ajudem a planejar e gerenciar o seu dia a dia. A segunda coisa que a gente falou foi... O belo. A mudança de perspectiva, que é apreciar a beleza e ser grato por aquilo que eu já tenho. Eu dei já uma dica, que é praticar o diário de bênçãos todos os dias antes de dormir, agradecer por 3 coisas pelas quais você é grato e refletindo sobre o papel que você teve para que essas coisas acontecessem, né? E aprender a enxergar a beleza das coisas, tanto daquilo que eu faço, do que os outros fazem, quanto do que acontece no meu dia a dia, desde as coisas boas e as coisas ruins, porque naquilo que é ruim também existe beleza, existe oportunidade de aprendizado, né? Então a gente consegue apreciar a vida dessa forma. Terceira coisa, estar no momento presente, né? Quanto mais eu pratico a apreciação da beleza e a gratidão, mais eu vou exercitando esse meu olhar para observar o que há de bom no momento presente. Mas uma coisa que, sem dúvida alguma, é essencial para eu praticar a presença é a meditação, né? Então, se você tiver oportunidade, na verdade você tem, todos os dias, você tem 24 horas no seu dia. Você só precisa de 15 minutos por dia para ter todos os efeitos positivos da meditação. Desde aprender a viver no momento presente, a gerenciar suas próprias emoções e pensamentos, a ter uma melhor saúde cardiovascular. Se eu ficar falando aqui sobre os benefícios da meditação, eu vou, acho que, passar mais 1 hora nesse podcast falando para você. Mas, essencialmente, se você deseja praticar isso que a gente está dizendo aqui, que é essa habilidade de estar no momento presente, deixar de ser uma dessas pessoas que vive 80% fora do aqui e agora, você precisa praticar a meditação, tá? Intencionalidade, né? Fazer as coisas com intenção. Esses exercícios anteriores que a gente acabou de falar, se eles entrarem na sua rotina, você já está exercitando a intencionalidade. Eu estou fazendo isso aqui com a intenção de aproveitar a vida, com a intenção de me tornar uma pessoa melhor. Então, é colocar intenção em tudo que eu faço, né? Então, a dica para exercitar a intencionalidade é começar por essas atividades que a gente acabou de propor. E a intencionalidade naquilo, de construir aquilo que é bom, porque tudo que é bom agrega, tudo que é bom une, né? Então, fazer o bem. Fazer o bem. Fazer o bem. Coloque intencionalidade também em fazer o bem. E isso está em desde dar um bom dia entusiasmado para uma pessoa que você notou que não está muito feliz hoje, dar um abraço, uma palavra amiga, até você se envolver em causas sociais, algo que, né, que aqueça o seu coração, sei lá, se é ajudar um abrigo que acolhe animais de rua, se é, sei lá, contribuir para um médico sem fronteiras, fazer o bem. Coloque sua intenção nisso também. E justiça. Justo. Reconheça o papel das coisas que te servem todos os dias, das pessoas com as quais você se relaciona todos os dias e dê a essas coisas o tratamento devido. Não seja relapso, né? E faça isso por si mesmo. Reconheça o seu papel no mundo, na sua família, no seu trabalho, nos seus ambientes sociais, qual é o seu papel e haja de acordo, porque aí você está exercitando na prática a justiça. Isso. Né? Tratar as coisas com justiça. Sendo assim, fazendo todas essas coisas, você vai sentir-se bem e vai fazer o bem. Então você vai estar no centro do seu propósito de vida, que é ser imagem e semelhança de Deus, com os seus próprios atributos que só você tem. Tem alguém que tem um talento parecido com o seu, mas não tem os mesmos valores,
não tem as mesmas forças de caráter. Tem alguém que tem uma força de caráter igual à sua, mas é uma. Não são todas, não tem as mesmas virtudes, as mesmas capacidades, né? A mesma personalidade. Você é uma combinação única de caráter sagrado. Reconheça esse seu papel e seja quem você veio para ser. Isso. É isso, Maridinha? É isso. Então tá bom. Então, como aproveitar a vida? Não tem receita de bolo, mas tem princípios. Então, busque esses princípios. Busque avaliar, olhar, observar, mudar a perspectiva na sua vida, né? E realizar tudo isso que você precisa realizar. Sua boca está cheia de água. Realizar aquilo que você veio e que você escolheu e que você entende que é o momento para realizar. Deixe rastros de beleza e busque o ordinário. Busque fazer isso no ordinário, porque a vida é feita de 99% do tempo de questões ordinárias. É o levantar, é a rotina, né? É o almoçar todos os dias ali com as mesmas pessoas, muitas vezes, ou sozinho. E tem uma frase de Jesus, né? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, quanto mais eu sou essa pessoa, né? Eu exercito ser a imagem e semelhança de Deus nas questões ordinárias do dia a dia, mas o universo vai conspirando a acrescentar mais, né? Porque se eu cumprir o meu papel aqui no pequenininho, aí o universo entende que ele pode me dar mais e mais e mais, que eu vou continuar fazendo o meu papel, e aí eu vou crescendo. Isso, leia-se lei da causa e efeito, né? Porque quanto mais a gente vai se apresentando para a vida, mais a vida em suas multifacetas se apresenta para a gente. E a gente vai experimentando a abundância de viver, né? Isso. Porque não tem nada de outro mundo que é a gente cavar as coisas e elas vão acontecendo. É isso. Não é não? Então tá bom, gente. A gente vai ficar por aqui hoje. Foi um bate-papo legal. Um beijo no coração de vocês. E não se esqueça, estamos todos ligados na fonte. Até mais. Tchau, tchau.